Eu vou explicar de um jeito que nunca te explicaram antes. Umbral, a bondade de Exu e a dualidade humana. Pode ter certeza que do jeito que você entrou nesse vídeo vai ser diferente do jeito que você vai sair. E para isso, eu quero que você dê uma olhada nessas cenas aqui do Big Brother, porque o Big Brother vai ser o nosso laboratório para facilitar o entendimento. Isso daqui é umbral. Não é prioridade de ninguém aí. Acorda, se liga. Você não é prioridade de ninguém. Nem o teu paizão te levou pro cinema. Levou o filhote dele que já foi. Tá? Não, para. Não, para. Se eu quiser falar nas costas, eu falo. Sem medo da sua existência nessa vida. Opa! Você passou a vida inteira acreditando que o umbral era um lugar escuro no mundo espiritual, cheio de alma penada, que ficou vagando ali pelo além, tentando encontrar a luz, tentando encontrar o direcionamento. Mas talvez o umbral não seja exatamente isso que ensinaram pra gente. E talvez o umbral apareça muito mais perto do que o que a gente imagina. E se você quiser ver o umbral funcionando em tempo real, basta acompanhar um reality show. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, e eu te seguro pela mão para mostrar o que é espiritualidade e como ela interfere na tua vida. E se você quer ter um local onde você possa se abrir, compartilhar a experiência e ter um suporte espiritual, acessa o perolaiemanjá.com, que lá eu tenho o portal da sacerdotisa justamente para isso. E por lá, assim, é o meu diário. Eu falo a respeito da espiritualidade se manifestando na minha vida, numa camada inicial, como que você pode utilizar isso e direcionar isso na tua vida. Então vamos lá, o laboratório do BBB. A gente vai utilizar o BBB como nosso laboratório de estudos. E é um experimento simples. Você pega várias pessoas que não se conhecem, que nunca se viram na vida e coloca elas para enfrentar o maior desafio da vida delas: viver em conjunto. E elas obrigadas a conviver juntas, isso vai criar um ambiente de pressão. E ainda pensando naquela questão de câmera 24 horas por dia, vigiando tudo o que elas fazem. O melhor entretenimento do mundo, né? Não é à toa que o Big Brother tem em vários países e no mundo todo, e no Brasil já tivemos 26 edições. Mas só que a verdade é que isso é um experimento psicológico brutal. Minha língua não tá funcionando, Débora deve estar querendo alguma coisa. Quem me conhece sabe. Porque ali dentro do BBB, a máscara da boa convivência não consegue ficar sustentada. Ela cai. Então lá dentro a gente consegue ver o que normalmente aqui do lado de fora fica escondido e oculto por muito tempo, percebeu? A gente consegue ver o ódio, o rancor, a falsidade, a inveja, a injúria, a rivalidade acontecendo diante dos nossos olhos. Ali é quando você vê alguém propositalmente planejando desestruturar psicologicamente outra pessoa. Ali a gente consegue ver alguém revidando algo 10 vezes mais envenenado do que aquela ação que gerou aquele ato. É injusto, né? Ali você está vendo uma frequência espiritual muito conhecida, só que quase ninguém percebe. Ali a gente vê o modelo real da vida. O reality show, o BBB não inventou nada, não. Ele só replica o que está acontecendo aqui do lado de fora na vida real. Isso acontece na escola, acontece no trabalho, acontece em famílias, acontece em relacionamentos. Esse mesmo mecanismo se repete sempre na nossa sociedade. A sua verdade é uma mentira para quem te odeia? O gesto de acolher alguém que é perseguido, ele é visto como uma traição por quem persegue aquela pessoa. E aí a gente chega no primeiro ponto da dualidade humana: santo ou vilão? Sabe aquela boa vontade de defender um amigo que a gente tem? Pro lado de cá, você virou um salvador, a melhor pessoa do mundo. Mas pro lado de lá, você acabou de se tornar o demônio da história. Aquele que não percebe a bondade corretamente. Não existe neutralidade. Na hora que você se posiciona para proteger alguém, automaticamente você entra em conflito com outra pessoa. É como se fosse uma balança. O peso de um lado vira a leveza do outro. E não tem como a gente contornar isso. E essa dualidade é uma das realidades mais desconfortáveis da convivência humana. Para ser salvador de alguém, inevitavelmente você tem que virar o carrasco, o vilão.
da vida de outra pessoa. Um mesmo gesto, mesmo que ele pareça bom sob a nossa ótica, ele pode ser visto como uma bênção por um grupo, assim como pode ser visto como uma traição imperdoável por outro grupo de pessoas. O mesmo posicionamento que salva alguém pode destruir a imagem que outra pessoa tem de você. Por isso que tem tanta gente que fica tentando agradar todo mundo. Mas aí tem um problema, que a gente também encontra dentro do próprio laboratório do BBB, no caso da Samira, de quando ela ficou dividida, se ela ficava do lado de lá ou do lado de cá. Quando você não tem lado, você é alvo dos dois lados. É impossível agradar todo mundo, porque toda escolha cria um lado favorecido e toda escolha cria um lado desfavorável. E aí tem uma coisa que eu preciso falar, que é o inferno humano. Muita gente passa a vida inteira procurando um obsessor, procurando um demônio, procurando um quiumba, ou procurando um espírito que seja um inimigo, algo que pode estar ativamente destruindo a tua vida. Mas a grande porrada que eu tenho aqui nesse vídeo é que a gente não precisa de obsessor externo quando o ser humano carrega o próprio inferno dentro de si. É uma dura verdade, né? Compreender que o veneno não vem de fora, que o veneno ele nasce de dentro. É essa grande transformação. E é aqui que a espiritualidade traz uma compreensão extremamente profunda. É agora nesse trecho do vídeo que eu acredito que começa de fato a gente falar sobre Umbanda. A Umbanda ela fala muito sobre equilíbrio na vida, equilíbrio na encruzilhada. Encruzilhada, território de Exu. E aí eu trago aqui essa informação. Exu ele não é bom. Exu não é mau. Exu é o equilíbrio daquela força. Exu é aquilo que aquele caminho exige que ele seja naquele momento. Às vezes pode ser proteção, às vezes pode ser um confronto, às vezes pode ser limite, ou às vezes pode ser um encerramento, uma ruptura, um fim. A vida funciona exatamente assim. Para ser Deus na vida de alguém, você inevitavelmente vai ser o diabo na história de outra pessoa. E vamos analisar a encruzilhada da vida utilizando o nosso laboratório, o BBB. Porque tem uma coisa no BBB que ninguém percebe e a gente vai desenrolar agora. Se você tá gostando, já deixa like, tá? Não esquece de me seguir em todas as redes. Meu arroba é Pérola Iemanjá e a minha câmera tá travando, ela superaqueceu, não sei porquê. Dentro da casa, todos os participantes enfrentam constantemente o mesmo dilema. Eles chegam numa encruzilhada, uma encruzilhada emocional. Uma decisão que devia ser simples, ficar neutro ou se posicionar. Se a pessoa fica neutra demais, aí acusam ela de falsa. Se ela se posiciona, aí ela vira o alvo do grupo. Se ela protege um amigo, aí ela vira traidora. Se ela não protege esse amigo, é covarde certamente. Resultado, não importa a escolha que você toma, isso sempre vai gerar um conflito. E isso revela o que é a nossa sociedade e o que é a convivência humana. Toda relação humana passa por Exu, porque a gente sempre tem que passar por essa encruzilhada. Momentos que você precisa escolher um lado. E na hora que você escolhe, um caminho se abre, mas outro caminho se fecha. Na espiritualidade, esse ponto de decisão tem um símbolo que é muito antigo, a encruzilhada. É por isso que o Exu governa as encruzilhadas da vida, os caminhos por onde percorrer. Percebe? Os caminhos é escolha, a encruzilhada é uma escolha, porque Exu ele não representa o bem ou o mal. Exu representa o momento da escolha e as consequências que essa escolha vão trazer para a nossa vida. Porque o instante que você decide qual caminho seguir, você tem que saber que essa escolha vai gerar uma consequência que é inevitável. Esse é o paradoxo de Exu e também o do porquê, no meu ponto de vista, muita gente associa Exu à figura do demônio. E é aqui que está a grande revelação que quase ninguém percebe. O umbral não é um lugar. O umbral nunca foi um lugar. Quem está dentro da Umbanda há algum tempo já teve esse aprendizado. Não sei se esse aprendizado foi difundido na rede social. Mas a verdade é que o umbral não é um lugar. O umbral é um comportamento. Rancor é umbral. Raiva é umbral. Inveja é umbral. Ódio é umbral. E o umbral aparece quando o ser humano se entrega ao ódio.
quando o ser humano se entrega ao rancor, quando o rancor vira a identidade daquela pessoa. Isso é umbral. O umbral está dentro de mim, está dentro de você. O umbral aparece quando a vingança vira um propósito de vida. O umbral aparece quando destruir o outro vira satisfação. E você não vai estar se contaminando, não é proibido de assistir um reality nem nada disso. A única coisa é, o reality show escancara o que é o umbral. E ele só pode fazer isso porque ali tudo aparece nas frentes das câmeras. A vida real. Assim, tudo escancarado. Só que aqui do lado de fora, isso acontece o tempo todo. A única diferença é que aqui não tem câmera. Aqui não tem nada sendo registrado, não tem incongruência sendo apontada, hipocrisia sendo observada. E não tem como a gente julgar de verdade. Para de tentar ser aceito por todo mundo. Isso nunca vai acontecer. A pergunta que você tem que fazer não é se você é bom ou mal. A pergunta certa que você tem que fazer é: quem eu estou escolhendo salvar hoje? Ou quem você pode salvar hoje? Mesmo sabendo que executando essa salvação para outra pessoa, você vai ser o vilão, você vai ser o demônio, o culpado e a pior pessoa da face da terra. Ser o culpado não pode ser o teu direcionador para não fazer nada, porque ainda assim você vai ter sido bom em algum aspecto do processo. Porque às vezes Aruanda, que é o céu do umbandista, e o umbral, que é o inferno do umbandista, nascem da mesma decisão. O mundo já tem juiz demais. O que falta são pessoas que entendam de que ninguém está perdido para sempre. Porque o mesmo ser humano que cria o umbral é o que também pode abrir o caminho de volta para a luz. E se você gostou desse conteúdo, apesar do meu vídeo estar travando e eu não vou gravar de novo porque essa é a segunda vez que eu gravo, me segue. Não esquece de acessar meu site, perolaemanja.com. Também temos lá mentorias, temos vários caminhos que a gente pode te ajudar a se conhecer espiritualmente, tá? Então, muito obrigada por ter ficado aqui. Coloca para me seguir, deixa o seu comentário, deixa o seu axé, seu amém, seu aleluia, porque, indiferente do comentário, isso ajuda a plataforma a saber que você quer receber notificações de conteúdos como esse, tá? Axé e até o próximo vídeo.